Lógica. Ricardo, o que é que tens a dizer sobre isto? Qual é o contributo, então, mais do Lean, que também suporta a WCM, e o que é que podes contribuir a nível da mudança cultural nas empresas? O que é que esta cultura de mudança, o que é isto, Ricardo? Olha, obrigado pelo convite, Armando. Ah, ótima discussão e grande tema que nos trouxeste. Na verdade, o Lean é a versão ocidental do TPS, né? Portanto, há aqui uma leitura ocidentalizada do modelo criado pela Toyota, e tem um foco muito maior nos resultados e na questão economicista do que o TPS. Perdão. O, o Lean hoje em dia é um chapéu que abrange uma série de metodologias, não é? Em que há efetivamente um foco grande em termos de resultados, e quando falamos em produtividade e quando falamos em redução de desperdícios, temos muito esse foco, mas há um pilar que é mais importante ainda, que é o pilar das pessoas. E, portanto, esse é um problema que nós temos num tempo acelerado, quando falamos numa filosofia de médio e longo prazo, muito longo prazo, não é? Portanto, quando nós olhamos para uma pirâmide de implementação, nós vamos ter numa base o propósito, a filosofia, depois vamos ter os processos e depois as pessoas, e são estes três elementos que depois, no fim da pirâmide, nos vão dar uma cultura de melhoria contínua e o espaço para essa implementação. Portanto, há aqui um aspecto relevante que tem a ver com o tempo. Como o Diego disse, é importante criar uma nova cultura, e criar as condições para uma nova cultura, mas temos que ter a consciência do tempo que essa nova cultura demora a ser efetivamente enraizada. E nós sabemos que um tempo médio de 3 anos numa organização para uma mudança de cultura efetiva não é um tempo demasiado longo. Aliás, os tempos que são em média para uma cultura sólida são superiores a esses. E aqui nós vemos um aspecto que efetivamente é importante. É importante medir e é importante termos uma base de cálculo que nos mostra o ponto de situação e o estado futuro, e temos várias ferramentas para isso, análise de fluxo de valor, uh, em termos de OES, uma medição às vezes simples em cada posto de trabalho, mas também é importante percebermos como é que cada equipa vai ver aquela abordagem. E a implementação, sendo algo que vai mudar a cultura, tem um aspecto determinante. Tem que haver um suporte da gestão de topo. Portanto, tem que haver aqui um apoio, não é um mentor, não vai ser obrigatoriamente um sensei da gestão, mas tem que haver um apadrinhamento da gestão de topo que garanta que as pessoas vão ter o tempo e o espaço para implementar, para testar e para verificar naquela realidade aquela nova cultura e aquela nova metodologia. O WCM surge assim, portanto, a pegar em ferramentas e numa filosofia de outra organização ou de outras organizações e criar para aquela realidade, efetivamente, a melhor solução. E é isso que o Lean, que o TPS preconizam. Pegar e termos para aquela realidade o nosso melhor modelo de gestão em cima destes três vetores, portanto, a filosofia, o propósito, os processos e as pessoas, e sem garantir que, efetivamente, nós vamos querer ter que definir valor, e o valor vai estar bem definido ao longo da nossa cadeia, conhecer as várias etapas, e, portanto, escaloná-lo, para a seguir atacar o desperdício. E no Lean, que vem do TPS, é a única metodologia, a única filosofia que tem como foco a melhor gestão do tempo. O tempo, efetivamente, é rei nesta abordagem. Ok? Quando digo rei, não estou a desprezar as pessoas ou o componente humana, mas na vertente de como vamos usar melhor o tempo e como vamos libertar as pessoas de tarefas de baixo valor agregado ou sem valor para tarefas de maior diferenciação. E isso é uma realidade em vários ambientes. Nos serviços é ainda às vezes, um desafio mais complexo de conseguir mostrar às pessoas a utilização e o valor que têm. Na indústria, sem dúvida, é muito mais fácil, porque as pessoas têm uma capacidade de ver e de olhar para o equipamento, de olhar para uma linha. É uma vantagem que nos serviços não existe, mas todas as empresas têm serviços. Se nós atentarmos à realidade, todas as empresas têm uma componente de trabalho direto e indireto. E, portanto, o Lean permite
quebrar esta barreira, porque põe as pessoas a falar a mesma linguagem, a ver os mesmos problemas com ângulos diferentes, e na verdade nós conseguimos, num médio prazo, criar uma organização que está consciente do valor, dos pontos críticos de ataque e que não só reduz o desperdício, como transforma o desperdício e a ausência de valor em valor. Portanto, há aqui uma necessidade de tempo para que isto aconteça de forma consistente. Ricardo, dizias, então, se eu percebi, todas as organizações, todos nós, temos gratuitamente 24 horas por dia, ok? Para fazer todas as nossas atividades. Por Sim, outro deixa-me só lado, dar-te aqui uma nota. O, força. Vê isto, há ferramentas que são extremamente populares hoje em dia, como os 5S, que na verdade foram de casa para a empresa, não é? Portanto, a indústria automóvel, a grande vantagem que tem é permitir sistematizar as ferramentas, porque a maior parte das ferramentas usadas no, no- no TPS e depois no Lean não foram criadas em ambiente automóvel, não é? E o 5S é o melhor exemplo, que é ir a casa buscar o melhor da cultura familiar e daquele país e aplicar no posto de trabalho com os resultados que todos nós conseguimos acompanhar.